Na verdade, eu tive medo de reagir. Não sabia o que me esperava, não sabia como seria, e foi um dos momentos muito difíceis para mim tentar lidar com tanto de sentimento que eu estava sentindo naquele momento, com aquele teste positivo, sabe? Foi muito difícil para mim conseguir digerir esse sentimento de que eu seria mãe novamente. Porque eu não conseguia pensar no bebê na minha barriga, eu só conseguia pensar nas consequências de ter um bebê, sabe? Sendo que eu já tinha 2 bebês ali que dependiam exclusivamente de mim. Uma vida muito corrida, dias muito agitados. As minhas filhas, eu só conseguia pensar como a Alice e Luna eram tão pequenas, e eu ficava pensando, meu Deus, eu tinha certeza, na verdade, que eu não daria conta. E eu comecei a me sentir muito culpada por estar sentindo aquilo, sabe? E aí começou a vir os questionamentos de que, caramba, será que eu tô sendo ingrata com tudo que Deus tá me proporcionando novamente a viver? Como que eu devo me comportar? O que eu devo fazer? E aí eu comecei a simplesmente não conseguir, eu fiquei completamente perdida. Acho que essa é a palavra certa, eu fiquei perdida. Eu não sabia o que pensar, eu tinha medo do que pensar, eu tinha medo do que sentir, porque eu só estava sentindo medo, e esse medo eu não conseguia enxergar a parte boa daquilo, sabe? O medo tomou conta de tudo do meu pensamento, do meu coração, dos meus sentimentos, e eu não conseguia pensar no lado bom daquilo, e começou a me bater um desespero muito grande. E acabou que foi tudo aos poucos, sabe? A aceitação da gravidez foi aos poucos. Foi com o passar dos dias, tudo que ia acontecendo no decorrer, né, da gravidez, que a gente tem que fazer os exames, que a gente tem que fazer ultra, foi um dia de cada vez. Foi um dia eu encarando a realidade, pensando, caramba, é real. Caramba, eu tô grávida. Caramba, isso vai acontecer. Eu preciso começar a processar isso, porque eu estava com medo de tentar entender o meu sentimento e me sentir frustrada com o meu próprio sentimento, que caramba, naquele momento era pra ser feliz, né? Eu tinha que estar feliz, eu ia ser mãe novamente. Mas os meus medos e as minhas inseguranças não deixavam eu ter esse sentimento de felicidade, sabe? E tudo foi muito aos pouquinhos. Até o processo de aceitação da gravidez foi muito aos pouquinhos, sabe? Mas quando finalmente a gente aceita, né, a gente consegue dar abertura para um amor que é muito genuíno, e parece que nada do que você viveu no início você tinha vivido, sabe? Aquele medo, aquela culpa, aquele turbilhão de sentimentos, parece que tudo silencia e você começa a entender, caramba, eu tenho um bebê. E aí você começa a nutrir aquele amor, você começa a ter aquela noção de que você está gerando um bebê, e foi tudo quando finalmente eu consegui ter paz, sabe? Pensar, caramba, é isso, eu vou ser mãe, eu amo ser mãe das minhas filhas, como não, eu não amaria ser mãe novamente de um bebê. Se eu for parar pra lembrar, eu acho que eu consigo lembrar finalmente do momento que eu consegui olhar pro Lucas e sorrir pra ele quando eu falava sobre a gravidez. Foi muito bom saber e olhar pra ele e ver que ele também tinha o mesmo sentimento que eu, sabe? Que o meu maior medo era pensar, caramba, se eu tô vivendo esse medo de ter uma nova gestação, o Lucas também deve estar. Então eu não conseguia falar com ele, porque eu tinha medo dele me contar que também tava com medo, que também tinha inseguranças, e que eu já não tava sabendo lidar nem comigo. Dirá saber lidar com ele, né? E foi muito bom, assim, a gente conseguir viver isso, de começar a ter expectativas, de começar a criar planos e projetos, pensar como a gente faria a organização da casa, como seria a rotina com as meninas, como que a gente faria com um quartinho, se seria compartilhado, se a gente deixaria um quartinho só pro bebê. A gente começou a pensar em nomes e como seria a revelação para a família, e tudo isso foi aquele sentimento, né? Eu acho que aquele sentimento que é muito bom a gente viver, sabe?
E aí eu digo que eu perdi 2 vezes, porque quando eu finalmente aceitei tudo aquilo tu estava me fazendo tão bem, quando eu me entreguei assim de verdade para toda a situação e comecei a criar muitos planos e muitas expectativas, eu perdi. E aí eu costumo falar que eu perdi 2 vezes, porque quando eu finalmente aceitei, eu perdi o meu bebê. Eu acho que uma das partes mais difíceis da gente viver o luto com uma pessoa que também tá vivendo o luto junto com você é você não saber o que dizer, sabe? Eu sabia que o Lucas estava sofrendo junto comigo, eu sabia que estava doendo pra ele, como estava doendo em mim, mas eu sabia também que ele estava se fazendo forte por mim e eu queria me fazer forte por ele. Eu sentia que quando a gente abrisse parecia que tinha uma caixa preta no nosso meio o tempo todo. Parecia que por onde a gente ia, para qualquer lugar que a gente passava, tinha aquela caixa ali e a gente não conseguia abrir. A gente sabia que tinha aquilo ali, a gente olhava, mas a gente não conseguia falar, a gente não conseguia fazer nada, porque a gente sabia que a gente precisava ser forte e que se a gente abrisse aquela caixa, a gente não conseguiria. Eu sinto que ele tinha esse mesmo sentimento que eu, sabe? Então, a gente começou a viver a nossa vida como se nada tivesse acontecido. Como se a gente tivesse superado, mesmo a gente conseguindo olhar um pro outro e vendo, caramba, ele não superou. E ele olhava pra mim e via que eu também não tinha superado. Então, essa parte da gente enfrentar isso, da gente conseguir passar por cima dessa caixa e abrir, foi uma das partes mais difíceis pra mim, porque ao mesmo tempo que eu queria encerrar aquela história, eu não conseguia chegar pra ele conversar, porque o sentimento que eu tinha era que ele era a única pessoa que entendia o que eu estava passando. E por eu entender também o que ele estava passando, eu não queria tocar naquela ferida dele, assim como eu não queria que ninguém tocasse na minha. Então, a gente só viveu, a gente só foi indo e deixando o tempo curar a gente, sabe? Mas tudo que a gente precisava mesmo era nos permitir desabar juntos. E infelizmente a gente não conseguiu. Esse foi o primeiro vídeo de alguns vídeos que eu quero compartilhar com vocês esse momento. Eu consegui compartilhar com vocês como que foi todo o início, né, da descoberta da gravidez, o meu sentimento. E no próximo vídeo eu quero contar como que foi o dia que eu descobri que eu perdi o bebê. Acredito que nem todo mundo vai entender tudo que eu falei nesse vídeo e nem todo mundo vai compreender os meus sentimentos, até mesmo a parte que eu digo que foi difícil a aceitação dessa gestação. Mas eu preciso acreditar que tudo isso tem um propósito. Até eu me expor aqui pra vocês, contar tudo que eu passei, realmente contar os meus sentimentos, porque foi muito difícil passar por isso, não ter ninguém que tenha passado por isso próximo a mim. Eu até comentei com o Lucas e falei, nossa, eu sei que tem pessoas que passaram por um momento de perda, mas a gente se isola tanto que no final a gente se sente tão sozinha que a gente não sabe com quem contar, a gente não sabe como que foi para as outras pessoas, sabe? E eu sinto que se essa história teve um propósito, esse pode ser o propósito de conectar mães que já passaram por isso, pra gente poder se sentir acolhida, ouvida, poder entender que todos os sentimentos que a gente passou durante essa jornada é válido, e eu poder entender que a minha história teve um propósito de poder ajudar outras pessoas. É isso. Até o próximo vídeo e um beijo.